Os auxiliares de justiça são todos aqueles que participam do processo no sentido de implementar a prestação jurisdicional, ou seja, são aqueles que praticam os atos para que seja viável o julgamento do processo, e estão todos previstos no artigo 149 do novo Código de Processo Civil. Esse artigo estabelece a possibilidade de criação de outros auxiliares, por meio de norma de organização judiciária. Isso porque fica a cargo de cada tribunal criar novos auxiliares de acordo com a sua realidade fática. Agora vamos falar sobre cada um deles. O escrivão ou chefe de secretaria são os mais importantes auxiliares do juízo, pelo fato de que possuem a chefia do ofício, sem contar que são responsáveis por auxiliar o juiz para que seja viável o julgamento de um processo. O artigo 152 regulamenta as diversas atribuições desses serventuários e, em se tratando de publicação, o escrivão ou o chefe de secretaria deverá obedecer à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos procedimentos judiciais. E caso as partes se considerar pretendida, poderá reclamar nos próprios autos. Assim, o juiz requisitará informações no prazo de 2 dias. E caso haja algum impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, convocará um substituto, e se não houver um substituto, o juiz nomeará pessoa idônea. Assim, o oficial de justiça tem como responsabilidade fazer pessoalmente, por exemplo, citações, prisões, penhoras. Também tem como responsabilidade atos de intercâmbio processual, atos de execução ou coação. Além disso, auxilia o juiz na manutenção da ordem, em que o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Podemos falar também que tanto o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça estarão sujeitos à responsabilidade civil em casos de descumprimento de ordens judiciais sem justo motivo, assim como a prática de atos nulo com dolo ou culpa, salvo se porventura os atos tenham sido realizados a mando de outrem. Com isso, a responsabilização será causalista. A perícia é uma fase do processo prevista no novo Código de Processo Civil, a qual acontece quando o juiz, em algum tipo de matéria técnica, não possui autoridade para o ato. Assim, ele nomeia uma pessoa de sua confiança, com experiência técnica especializada sobre determinado assunto. Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é o perito, é aquela que vai até o local do crime, por exemplo, para colher provas técnicas que auxiliarão o juiz a dar prosseguimento ao processo com exatidão. Atualmente, o novo Código de Processo Civil é muito mais rígido na exigência do perito, o qual tem o dever de atuar com clareza nos laudos, dando respostas conclusivas, respostas lógicas e utilizando palavras simples para que as partes, os advogados e os juízes entendam. Podemos falar também sobre o cadastro de peritos no Tribunal de Justiça, onde o juiz escolhe conforme a especialidade. Ou seja, qual tipo de perícia é adequada para o caso? É a perícia em informática? É a perícia audiovisual? É a perícia em eletrônico? É a perícia em engenharia? É a perícia em balística? Assim, cada caso tem uma perícia especializada. Sem contar da grande novidade, em que as partes podem também, mediante acordo, escolher um perito de sua confiança e, além disso, podem indicar os assistentes técnicos, tudo isso com o objetivo de acompanhar e até mesmo rebater alguns pontos da perícia.
A importância dessa novidade está na hora da decisão, onde o juiz lê o laudo do perito nomeado por ele e também do assistente técnico, tendo assim um melhor embasamento na hora da decisão. Então, pode-se dizer que a perícia é um processo dentro de outro processo, onde vai ter o contraditório, em que as partes poderão reivindicar as questões trazidas pelo perito, e no final, o juiz ele vai ter condições para decidir toda a parte técnica. O depositário e o administrador também são auxiliares da justiça, que são responsáveis pelos danos que, por culpa ou dolo, provocarem prejuízo. E também são responsáveis por guardar e conservar os bens acrescentados, penhorados, sequestrados ou arrecadados. Assim, o juiz fixará a remuneração deles, observando o tempo de serviço, as dificuldades no ato de execução e a situação dos bens. O intérprete ou tradutor são aqueles auxiliares responsáveis de traduzir para o português os atos, documentos que estejam em língua estrangeira ou em libras. Assim, esses auxiliares possuem função similar à dos peritos, devido ao auxílio técnico, podendo se excusar e até mesmo serem responsabilizados se agirem com dolo ou culpa. A conciliação e a mediação são métodos alternativos de resolução de conflitos, que vêm ganhando força nos ordenamentos jurídicos modernos, pois tem por finalidade a resolução do conflito não somente por meio do Poder Judiciário. Basicamente, pode-se dizer que a mediação é uma forma de lidar com o conflito, através da qual um terceiro, que pode ser um mediador ou uma mediadora, em que vai ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a negociarem e, a, se possível, chegar em um acordo. Como, por exemplo, em casos de separação, divórcio, briga entre vizinhos. E um outro meio alternativo de resolução de conflito é a conciliação, em que as partes confiam a uma terceira pessoa, o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo, sendo recomendada, por exemplo, em casos de reclamações trabalhistas. Tanto os mediadores quanto os conciliadores necessitam estar inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça, salvo se estes forem escolhidos em acordo entre as partes, podendo então esse trabalho ser voluntário, mas também ser remunerado. Assim, devem agir de boa-fé, sendo excluídos do cadastro em caso de dolo ou culpa na condução do processo, e que, após a última audiência, ficarão impedidos por um ano de assessorar, de representar ou de patrocinar qualquer das partes. Lembrando também que os meios de solução da lide expressos no Código não anulam a possibilidade de existência de outros métodos.